Boa noite a você, cidadão e cidadã que nos acompanha de todos os cantos deste nosso imenso Brasil. O país vive hoje um dos momentos mais tensos, confusos e, francamente, mais assustadores da nossa história política recente. Eu preparei para a noite de hoje uma edição super especial, um verdadeiro dossiê investigativo para explicar a você, de um jeito muito simples, fluido e direto, o que realmente está acontecendo por trás das portas fechadas e dos bastidores obscuros do poder em Brasília. Sem meias palavras, sem aquele vocabulário difícil que os políticos adoram usar para nos confundir e sem esconder absolutamente nada. Apenas a verdade nua e crua que você tem o direito e o dever de saber. Nós vamos traduzir todo aquele juridiquês e economês da capital federal e mostrar na prática como as decisões tomadas no silêncio da madrugada, naqueles gabinetes de luxo com ar-condicionado, afetam diretamente o preço do pão na padaria, o valor da carne no seu prato, a segurança do seu emprego, a tranquilidade da sua rua e, acima de tudo, o futuro da sua família. Vamos expor acordos secretos, perdões bilionários, os luxos desenfreados da presidência, a crise na saúde e um desastre diplomático internacional que pode encarecer ainda mais o nosso custo de vida. Mas, pessoal, antes de mergulharmos de cabeça e soltarmos essa verdadeira bomba de notícias, eu tenho um pedido fundamental, um pedido de sobrevivência para fazer a você que está me assistindo agora. A grande mídia tradicional, os jornais das grandes emissoras, muitas vezes suavizam essas informações, passam pano para os erros do governo ou simplesmente não contam a história inteira porque dependem de verbas estatais. O nosso canal é 100% independente. Nós não temos rabo preso com político nenhum e dependemos única e exclusivamente de você, cidadão trabalhador, para continuar no ar, investigando e trazendo a notícia de verdade. Então, por favor, faça uma pausa muito rápida agora mesmo. Desça um pouquinho a tela do seu celular ou do seu computador e clique no botão de gostei. Deixe o seu like neste vídeo. É totalmente de graça, não custa nem um centavo, leva apenas um segundinho do seu tempo, mas para o nosso canal tem um valor gigantesco. O seu like avisa a plataforma que este vídeo é importante e faz com que o sistema entregue essa notícia para milhares de outras pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa família, clique agora mesmo no botão vermelho de se inscrever e ative o sininho das notificações para receber todos os nossos alertas. Nos ajude a espalhar a verdade. Pegue o link deste vídeo e jogue sem dó nos seus grupos de WhatsApp, mande no Telegram, poste no Facebook, envie para a família e para os colegas de trabalho. O Brasil inteiro precisa urgentemente despertar. Feito esse aviso importantíssimo, vamos direto ao coração da nossa crise. A notícia que caiu como uma verdadeira bomba no Congresso Nacional nesta manhã envolve a indicação do novo Procurador-Geral da República. Para quem não sabe, esse é o cargo mais alto e poderoso da justiça na hora de investigar, acusar ou perdoar os grandes políticos do país. Nós tínhamos uma votação decisiva, histórica e super aguardada marcada para hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a famosa CCJ. Mas, como tem virado uma triste rotina e uma marca registrada desse governo, a votação foi paralisada de forma abrupta, adiada e totalmente travada na calada da madrugada. E por qual motivo? Porque as negociações nos bastidores viraram um verdadeiro e vergonhoso balcão de chantagens. Para você que está em casa entender de forma bem fácil e clara, o presidente Lula indicou um nome da sua estrita confiança para comandar a Procuradoria-Geral. Acontece que durante a sabatina, que é aquela sessão onde os senadores fazem perguntas duras para testar se o candidato serve ou não para o cargo, um senador da oposição fez uma pergunta letal, um verdadeiro checkmate, e desmascarou uma manobra assustadora ao vivo para todo o Patos Brasil ver. O indicado do presidente tinha afirmado, jurando por Deus e pela Constituição dizer a verdade, que um certo fundo secreto bilionário, criado com dinheiro público para financiar aliados do governo e blindar esquemas, estava totalmente morto e enterrado. Só que o senador não engoliu a desculpa. Ele puxou a papelada e provou com os documentos oficiais na mão que esse fundo não só está vivíssimo, como está com os cofres cheios e pronto para ser usado para bancar impunidade e calar adversários. E o absurdo, infelizmente, não para por aí. O buraco é muito mais fundo. O grande escândalo desse documento, que esse indicado do governo escreveu e assinou, é uma cláusula secreta de anistia. Anistia é o perdão total de crimes. Imagine que você, cidadão comum, cometeu uma infração gravíssima de trânsito, bateu o carro,
causou um prejuízo enorme. O que acontece com você? Você é multado, processado, perde a carteira e sofre as consequências da lei. Agora imagina se, em vez de pagar a multa, você mesmo pudesse pegar um pedaço de papel, escrever com a sua própria letra: "Eu me perdoo por todos os meus erros e infrações que cometi no passado". Assinasse esse papel e obrigasse a polícia e o juiz a aceitarem isso como lei. Parece piada, não é? Mas é exatamente isso que o governo tentou fazer, só que com crimes financeiros gigantescos e desvios de dinheiro público. O documento que eles redigiram garantia uma proteção total, uma armadura impenetrável e vitalícia para o presidente e para toda a sua extensa família, além de empresas parceiras, sócios e grandes aliados políticos. O texto dizia com todas as letras que o Estado brasileiro perdoava, esquecia e apagava para sempre qualquer investigação atual ou futura sobre as contas e os esquemas deles. É um tapa na cara do cidadão que trabalha e paga imposto em dia. E o que aconteceu lá no Senado quando isso veio à tona? Os senadores do Centrão sentiram a pressão popular e disseram ao presidente da República: "Olha, nós só vamos aprovar o seu indicado se ele for a público rasgar e anular definitivamente esse documento imoral de perdão". E sabe o que o Palácio do Planalto fez? Recuou, pediu desculpas à nação, admitiu o erro? Claro que não. O governo ordenou que a votação fosse travada e suspensa porque o presidente se recusa ferozmente a abrir mão desse perdão familiar e político. Ele prefere deixar o Brasil inteiro paralisado, sem um procurador-geral definitivo para combater o crime organizado e a corrupção, a ter que jogar na lixeira o documento que garante a impunidade dos seus parentes e amigos. A resposta do presidente a essa justa pressão do Senado não veio através de um discurso oficial, calmo e institucional, mas sim por meio de ataques furiosos na internet. Durante a madrugada, ele pegou o celular e usou as suas redes sociais para atacar e ofender os senadores que estão apenas cobrando as explicações que o povo exige, ameaçando até mesmo retirar a indicação do seu aliado. Na política de Brasília, todo mundo sabe que quando um presidente surta e ameaça tirar o próprio indicado do jogo, é o sinal vermelho máximo de que o desespero bateu forte e que ele perdeu o controle. Até mesmo os senadores da base governista estão tremendo de medo de colocar a impressão digital nessa votação, apavorados com o julgamento das urnas e com o fato de que o eleitor vai lembrar dessa traição nas próximas eleições. Mas prestem muita atenção, meus amigos. A crise política, institucional e moral não fica restrita aos tribunais e aos corredores do Congresso Nacional. Ela desce as escadas e esbarra com força nos luxos absurdos da presidência da República. Luxos que contrastam de maneira violenta e desumana com o sofrimento diário do cidadão comum. Enquanto o Ministério da Fazenda vai à televisão quase todo dia anunciar que o governo está quebrado, que precisa arrecadar mais e por isso cria impostos abusivos sobre as suas comprinhas de internet, aumenta a carga tributária do pequeno empresário e do trabalhador e corta na canetada bilhões de reais do orçamento sagrado da saúde e da educação. Sabe no que o alto escalão do governo está focado neste exato momento? Na compra de um novo, luxuoso e faraônico avião presidencial. O já famoso e revoltante Aerolula é de embrulhar o estômago. A imprensa independente descobriu que, enquanto a mãe de família brasileira sofre fazendo malabarismo com os preços absurdos no supermercado, o Palácio do Planalto passou os últimos meses recebendo catálogos exclusivos de aviões de altíssimo luxo, jatinhos avaliados em centenas de milhões de reais. O presidente, a primeira-dama e sua equipe mais íntima passaram longas horas do expediente, que deveriam ser usadas para governar o país debatendo futilidades. Eles estavam discutindo se a poltrona do novo avião seria de couro claro ou escuro, o tamanho das telas de entretenimento, a instalação de camas de casal de alto padrão e chuveiros luxuosos a bordo, para que eles não precisem passar pelo desconforto de viajar como pessoas normais. E tudo isso, cada parafuso dessa aeronave, pago integralmente com o dinheiro do seu imposto, daquele imposto pesado e invisível que vem embutido no seu pacote de arroz, no feijão e na sua conta de luz. É uma total e imperdoável desconexão com a dura realidade do nosso povo. O sujeito acorda às 5 da manhã, num frio danado, pega um ônibus lotado, correndo o risco de ser assaltado no ponto. Trabalha o dia inteiro, pega trânsito na volta, chega exausto para tentar dar o mínimo de dignidade para os filhos. Quando chega o fim do mês, ele olha o contra-cheque e vê o governo morder uma fatia enorme do salário dele. E para quê?
para financiar viagens internacionais em hotéis 5 estrelas na Europa e a compra de jatinhos VIPs para a elite política de Brasília. O descaso é gritante. Não há dinheiro para as farmácias populares, faltam remédios básicos para pressão e diabetes nos postinhos, as filas do SUS para cirurgias chegam a durar anos, mas sobra dinheiro para decorar o Palácio da Alvorada com móveis de grife e tapetes importados. Se você, assim como eu, está indignado com esse contraste absurdo, com essa falta de respeito com o dinheiro suado do povo brasileiro, eu faço mais uma pausa rápida aqui. Deixe o seu like agora mesmo. Mostre que você não aceita essa situação calado. Verifique a sua inscrição no canal e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Nós precisamos quebrar a bolha da desinformação e mostrar a todo o Brasil o que a televisão aberta tenta esconder na hora do jantar. E agora nós vamos entrar em outro ponto gravíssimo que está afundando a imagem e a economia do Brasil: a nossa diplomacia e a nossa política de saúde. A forma como o governo tem se comportado em crises externas e internas é amadora e perigosa. Vamos falar da saúde primeiro, que é o que mais dói na pele do brasileiro. Tivemos recentemente entrevistas combativas na imprensa onde autoridades do Ministério da Saúde tiveram verdadeiros colapsos nervosos ao serem questionadas sobre a explosão de casos de doenças infecciosas, como a epidemia histórica de dengue que devastou o país. O governo, em vez de assumir a responsabilidade pela falta de campanhas de prevenção eficientes e pela demora na compra e distribuição de vacinas, preferiu dar um show de arrogância. A principal autoridade de saúde do país foi para a televisão afirmar dados falsos, tentando diminuir o tamanho da crise e se recusando categoricamente a assumir qualquer tipo de responsabilidade pelo surto contínuo e mortal que sobrecarregou os hospitais. O governo passou a culpar a gestão passada, os governadores, o clima, culpou tudo e todos menos a própria ineficiência. Enquanto o cidadão morria nas macas improvisadas nas UPAs lotadas do país, a resposta do ministério era um jogo cínico de empurra-empurra, negando a realidade que os médicos e enfermeiros viviam na linha de frente. É o retrato de uma gestão que abandonou o planejamento técnico e trocou a saúde pública por narrativas de rede social. E na política externa, o desastre é igualmente colossal e atinge o nosso bolso. Historicamente, o Brasil sempre foi um país respeitado, um país de paz, que fazia comércio com todo o mundo e mantinha excelentes relações com os países mais ricos e prósperos, que compram a nossa carne, a nossa soja e impulsionam a nossa economia. Mas o atual governo decidiu rasgar nossa tradição diplomática para abraçar uma política externa puramente ideológica. Em vez de focar na economia, o presidente tem usado seus discursos no exterior para se aliar, defender e passar pano para ditaduras falidas. Governos de países que oprimem seu próprio povo, que destroem a democracia e perseguem opositores, são recebidos em Brasília com tapete vermelho e honras de chefe de Estado. Enquanto isso, o Brasil compra brigas gratuitas com grandes democracias ocidentais e parceiros comerciais vitais. O governo ataca nossos maiores clientes e faz afagos em tiranos. As consequências dessas brigas infantis e ideológicas não demoram a chegar. Quando o presidente solta falas desastrosas no exterior, o mercado financeiro entra em pânico. O investidor estrangeiro pega o seu dinheiro e vai embora. O dólar dispara. E quando o dólar sobe, meu amigo e minha amiga, absolutamente tudo fica mais caro para você. O preço do combustível sobe, o frete encarece, o pão francês sobe, a ração do gado sobe, a carne some da mesa. Recentemente, para tentar mostrar força depois de arrumar briga com países parceiros, o presidente sugeriu uma ideia que os maiores especialistas chamam de suicídio econômico. Ele sugeriu ameaçar outros países aumentando impostos e aplicando tarifas pesadíssimas de importação contra eles. Imagine a gravidade disso. O presidente quer usar os impostos como arma diplomática para fazer birra política. Se ele aumenta as tarifas de importação contra as potências estrangeiras, significa que as peças para a nossa indústria, os medicamentos, a tecnologia e os fertilizantes usados pelos nossos agricultores ficarão muito mais caros para entrar no Brasil. E quem paga essa conta? Você, o consumidor brasileiro, no final da linha. Para piorar o vexame, o presidente chegou a anunciar publicamente que estava conduzindo acordos de paz e negociações secretas grandiosas para resolver conflitos que ele mesmo atiçou. No dia seguinte, os ministérios das relações exteriores dos outros países vieram a público para desmentir o Brasil na cara dura, afirmando que não havia negociação nenhuma em andamento, ou seja, o país foi pego na mentira no palco global. O Brasil, sob essa gestão, virou um país que blefa,
que mente e que perde o respeito e a credibilidade no exterior. Tudo isso reflete de forma direta e fulminante no humor do povo e na popularidade do governo. A pesquisa eleitoral mais recente, que caiu como um verdadeiro raio no Palácio do Planalto hoje, mostra que o feitiço finalmente virou contra o feiticeiro. O governo sempre bateu no peito com arrogância para dizer que era o governo dos mais pobres e o governo dos trabalhadores. Só que a dura realidade das prateleiras vazias não perdoa discursos. As pesquisas dos maiores institutos do país apontam hoje uma queda livre, vertiginosa e muito rápida na aprovação do governo exatamente entre as pessoas de menor renda, os trabalhadores, braçais e aqueles sem diploma universitário. Aquele eleitor mais humilde que acreditou nas doces promessas de picanha, cerveja e prosperidade está sentindo a lâmina da crise e da inflação cortando a sua carne. É uma mudança de cenário impressionante. O povo está percebendo, da pior forma possível, que o discurso bonito não enche a geladeira. A propaganda política na televisão oficial, financiada com os seus impostos, diz que o país está voando, mas o cidadão trabalhador vai ao açougue e não consegue comprar o básico. Vai pagar a conta de luz e toma um susto terrível com as bandeiras tarifárias vermelhas que não param de chegar. E o que a pesquisa do Instituto de Opinião pergunta ao eleitor nas ruas? Você acha que o governo atual tem as prioridades certas para o país? A esmagadora e silenciosa maioria agora responde que não. A maioria dos brasileiros de bem tem a clareza cristalina de que o governo está totalmente focado nas coisas erradas. Viagens suntuosas, novos aviões de luxo, perdão a políticos corruptos, brigas internacionais ideológicas e aumento frenético de impostos, enquanto ignora completamente a inflação corrosiva e a segurança pública, que estão totalmente fora de controle. A resposta que o governo tenta dar a esse desespero, a essa queda livre nas pesquisas, tem sido despejar ainda mais dinheiro público nas campanhas das eleições municipais que estão batendo à nossa porta. O governo federal sabe perfeitamente que precisa eleger prefeitos aliados de forma desesperada para tentar criar uma base e não perder força total nas próximas eleições presidenciais. E o grande foco de Brasília, a grande joia da coroa cobiçada pelo Planalto, é a cidade de São Paulo, a maior, mais dinâmica e mais rica metrópole de toda a América do Sul. O governo federal está jogando pesadíssimo, usando toda a máquina estatal para tentar emplacar seu candidato extremista na capital paulista. Vocês devem ter visto recentemente nas redes sociais ou na televisão uma propaganda milionária do candidato esquerdista apoiado pelo presidente em São Paulo. Foi uma verdadeira superprodução digna de cinema. O vídeo mostrava o presidente Lula em um campo de várzea, de terra batida, na periferia, batendo pênalti, brincando, fingindo suar a camisa junto com o povo. Uma cena minuciosamente, friamente e artificialmente roteirizada por marqueteiros e agências de publicidade caríssimas, tudo sendo regiamente pago com as cifras bilionárias do fundo eleitoral, que é dinheiro retirado diretamente da saúde e da educação, do seu bolso. Eles estão tentando a todo custo e de forma desesperada resgatar artificialmente aquele velho carisma popular e nostálgico dos anos 80 e 90. Estão tentando vender a doce ilusão de que o governo e seu candidato ainda representam o povão. O narrador da peça publicitária diz com emoção fabricada: "Olha aqui um homem do povo, de caráter, a bola está com vocês." Mas a verdade é que essa maquiagem publicitária milionária não consegue mais esconder a realidade urbana dura, crua e cinzenta de quem vive o dia a dia sufocante das nossas cidades. Quando o trabalhador paulistano, carioca, mineiro, nordestino, de qualquer lugar do Brasil, desliga a televisão e sai da sua casa para enfrentar o mundo, ele não vê aquele mundo encantado e sorridente do comercial de várzea. O que ele vê e sente é o transporte público caro e ineficiente, é a criminalidade audaciosa dominando as ruas do seu bairro, é o custo de vida esmagando sua renda. O cidadão de classe média está usando o limite do cheque especial e estourando o cartão de crédito no mercado apenas para conseguir colocar comida básica na mesa da família. E no exato mesmo momento, como um deboche escancarado, o Ministério da Fazenda lança notinhas orgulhosas para a imprensa comemorando que o governo bateu mais um recorde histórico de arrecadação de impostos. Ou seja, eles celebram que estão conseguindo sugar, espremer e extrair cada vez mais dinheiro do bolso esvaziado da sociedade, mas recusam-se a devolver esse montante em forma de serviços públicos de qualidade e decência. O povo está profunda e exaustivamente cansado da velha política do pão e circo.
Só que hoje em dia, meus amigos, o pão está ficando tão caro que virou artigo de luxo e só tem sobrado para nós o circo armado em Brasília e uma montanha de impostos para pagar. As pessoas nas ruas não são bobas. Elas sentem a economia na pele, no estômago e na fatura do mês, não nas planilhas maquiadas que o governo exibe. E isso nos leva a um ponto muito importante que nós, do jornalismo sério, crítico e verdadeiramente independente, não podemos deixar de apontar e criticar. E por favor, ouça com muita atenção agora, porque nós não podemos fechar os olhos para a oposição. Para o nosso jornalismo ser justo, íntegro e verdadeiro, a gente não pode de jeito nenhum passar pano para os erros gritantes, as falhas e as decepções geradas pela oposição no Congresso Nacional. O eleitor conservador, de centro ou de direita, confiou o seu voto suado a muitos deputados e senadores da oposição para que eles fossem a Brasília trabalhar duro. O povo os elegeu para que fizessem projetos técnicos brilhantes, para que atuassem como um muro de contenção, para barrar o aumento de impostos, as regulações excessivas e para fiscalizar de forma feroz e inteligente os desmandos do governo. Mas, lamentavelmente, o que grande parte desses parlamentares está fazendo na prática? Um verdadeiro e deprimente espetáculo midiático nas comissões. É uma vergonha para quem votou neles esperando seriedade. Em vez de estudarem os calhamaços de leis, em vez de lerem os projetos orçamentários, em vez de realizarem uma obstrução séria, regimental e técnica para impedir os abusos e o trator do Planalto, muitos parlamentares da oposição parecem ter perdido o foco. Eles preferem ir para o plenário ou para as comissões com a luzinha do celular ligada, gravar videozinhos rasos gritando histericamente, xingando ministros e arrumando confusão sem propósito prático nenhum, apenas e exclusivamente para postar cortes curtos no TikTok, no Instagram ou no Twitter e ganhar curtidas rápidas e afagos da sua pequena bolha de seguidores na internet. Eles priorizam a famosa lacração, a fama nas redes, o ego e a vaidade digital, ao invés do trabalho sério e árduo que a nação exige deles. Estão transformando o parlamento em um circo de influenciadores digitais, esvaziando o debate de alto nível que poderia salvar a nossa economia. E o que é ainda muito pior, muitos desses deputados e senadores que fazem um barulho ensurdecedor e posam de heróis na frente das câmeras de celular, nos bastidores escuros de Brasília, ficam calados, não compram as brigas que importam. Negociam emendas obscuras e fecham os olhos de forma cúmplice para escândalos sérios, esquemas imorais de rachadinhas e uso indevido de dinheiro público envolvendo seus próprios pares e partidos. O teatro estridente serve muitas vezes como cortina de fumaça para proteger seus próprios interesses ou esconder a sua total incompetência legislativa. No meio disso tudo, o Brasil virou um gigantesco moedor de carne institucional, político e financeiro. E adivinhem quem está espremido no centro das engrenagens? O cidadão comum. O trabalhador, você. De um lado, nós temos um governo federal megalomaníaco, focado apenas em seus projetos eternos de poder, nas suas viagens de luxo deslumbrantes pelo mundo, em tentar aprovar o perdão definitivo a aliados corruptos que insistem em governar o país sempre olhando pelo retrovisor, cobrando antigas mágoas da justiça, flertando com ditaduras e aumentando desenfreadamente a carga tributária do trabalhador. E do outro lado, nós temos uma oposição política que muitas vezes se mostra rasa, amadora, adolescente e profundamente focada apenas em métricas de redes sociais e curtidas, que berra copiosamente aos microfones, mas que se mostra tragicamente incapaz de articular forças para impedir que os aumentos de impostos e a regulação excessiva passem no plenário. E o trabalhador, o empreendedor, a espinha dorsal desta nação, que é quem gera riqueza de fato, é obrigado a sustentar compulsoriamente, através da cobrança de impostos implacáveis, todo esse gigantesco e bilionário circo caro, pesado, arrogante e ineficiente. A situação do Brasil atingiu um ponto de não retorno que exige maturidade, choque de realidade e exige que a população saia da sua zona de conforto e cobre os seus políticos, todos eles, de forma diária, incansável e racional. Nós não podemos e não devemos mais aceitar passivamente que as decisões mais vitais que afetam o nosso prato de comida, a nossa propriedade e as nossas liberdades sejam tomadas dessa forma sórdida, através de conchavos noturnos que protegem a elite política.
A gente precisa desesperadamente de políticos maduros, estadistas que olhem para frente, que falem em desenvolvimento tecnológico, em geração de empregos de verdade através da iniciativa privada e não da criação de cabides de empregos estatais. Precisamos de líderes que coloquem o corte radical de gastos da máquina pública e a redução massiva de impostos como a urgência número 1 do país, e não a compra de jatinhos presidenciais milionários ou a criação de fundos trilionários para beneficiar aliados nas eleições. E é exatamente e unicamente para trazer essa visão clara, aprofundada, corajosa e libertadora que eu me sento aqui diante desta câmera todos os dias. O Brasil tem jeito. A nossa nação é gigante, riquíssima, cheia de recursos minerais, terras férteis, belezas naturais e principalmente habitada por um povo trabalhador, resiliente, maravilhoso, que não foge à luta e que acorda todos os dias disposto a construir um país melhor. Mas precisamos urgentemente abrir os nossos olhos, recusar a cegueira fanática de estimação por políticos e furar de vez a bolha de desinformação criada pelo sistema e pela mídia patrocinada. O primeiro e mais decisivo passo para qualquer mudança real, palpável e duradoura nas estruturas podres do nosso país começa obrigatoriamente com a informação verdadeira, transparente, sem as amarras ideológicas que envenenam o raciocínio. A verdade é a única ferramenta capaz de libertar o cidadão do cabresto populista e das ilusões marqueteiras. Por isso, se você chegou até este ponto exato da nossa análise densa, profunda e completa, eu deixo aqui registrado o meu mais profundo e sincero muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua vontade de entender o Brasil real. Reforçamos o nosso pedido final porque ele é a essência da nossa sobrevivência e da nossa voz ativa na plataforma. Clique agora mesmo no botão de gostei, deixe o seu like. É o seu like que mostra ao algoritmo que este jornalismo deve resistir. Se inscreva no canal, caso ainda não seja um dos nossos inscritos, e ative o sininho para todas as notificações, garantindo que você receberá cada um de nossos alertas diários. Comente aqui embaixo e participe do nosso debate aberto. O que você achou de todos os absurdos expostos hoje? Você acha no fundo do seu coração que esse governo atual ainda tem alguma salvação? Ou já trilhamos o caminho sem volta do abismo fiscal e moral? Como você avalia a postura de teatro e omissão dos políticos da oposição em Brasília? Deixe o seu comentário, a sua revolta, o seu elogio ou a sua crítica. Nós lemos todos e vamos interagir com vocês para construirmos juntos um pensamento crítico afiado. E o principal, compartilhe este vídeo, seja você um agente da verdade no seu círculo social. Mande esta análise para 5, 10, 20 pessoas. Jogue nos grupos da família, do condomínio, da igreja, da faculdade e do trabalho. Mostre a eles o que a grande TV silencia ou esconde. A conscientização popular ampla e irrestrita é, de longe, a arma mais poderosa, temida e eficiente de uma verdadeira democracia. Quando o povo sabe a verdade, os tiranos e os corruptos tremem em seus gabinetes. Um forte e fraterno abraço a cada um de vocês. Continuem sempre firmes, fortes e com a cabeça erguida. Questionem sempre tudo o que vocês ouvem das fontes oficiais. Cobrem os seus representantes com vigor e até o nosso próximo encontro, onde traremos ainda mais verdades diretas e sem amarras. Boa noite a todos e que Deus abençoe poderosamente o nosso querido Brasil.